Olá pessoal, aqui é o Wagner Scudeler, o médico do vídeo que viralizou aqui de Cerquilho. Eu gostaria de fazer esse vídeo porque eu estou recebendo muitas ligações, muitas mensagens. Eu gostaria inicialmente de agradecê-los, pelas mensagens de apoio. 99,99% das pessoas estão apoiando, a minha luta em prol do que é correto e do que é justo. Eu, como médico da linha de frente, sei o que significa essa doença. Eu não estou lutando em momento algum por algum privilégio, muito pelo contrário, apenas pelo que é o correto legalmente. Do 0,1% de pessoas que criticaram, ele quer aparecer, ele tem que ter paciência, que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Minha senhora que comentou. Não é assim mesmo. Tá ok? Existe uma sequência. É só saber contar de 1 a 71. Na verdade, até 74, 75, até 90, né? Na verdade. Porque eu fiquei sabendo e horrorizado que existem pessoas de 74 que foram embora sem tomar e ainda não tomaram. Que estão em situação pior que a da minha mãe e dos outros que estavam com a minha mãe no domingo e foram embora sem tomar vacina aos 71 anos. Existem pessoas que são mais prioridade ainda, que têm um risco maior de evoluir para uma gravidade, que estão há mais de uma semana sem tomar vacina, sem previsão de tomar. Então, isso não é privilégio. Isso é o que é o correto. Isso é uma questão de decência e de moral de cada um de nós. Essa pessoa que criticou que no início do vídeo eu me apresento sim. Primeiramente, quando a gente vai fazer um vídeo e uma queixa, nós temos que informar que estamos gravando e nos apresentar. E eu me apresentei para o prefeito e para a secretária da Saúde, agora eu vou explicar qual é o motivo, porque além realmente dele me conhecer, desde criança inclusive, que eu nasci aqui, e ele conhece a minha família, meus pais e todo mundo, mas em momento algum eu quis privilégio por causa disso, porque se eu quisesse privilégio, eu teria ido na surdina, lá na Secretaria da Saúde, e falado, olha, minha mãe tomou, e caso ela não tome, eu farei uma denúncia no Ministério Público. Será que eles dariam a vacina? Não sei. Ou então, poderia ter uma outra situação, eu moro em São Paulo, eu tenho meu endereço em São Paulo. Eu poderia ter cadastrado a minha mãe e o meu pai lá no meu endereço em São Paulo, que tem um posto de saúde, inclusive no qual eu já trabalhei e conheço a direção de lá e conheço os funcionários. Eu poderia ter colocado a minha mãe naquele endereço e ela poderia ter sido vacinada já. Porque em São Paulo a vacina chega um pouco antes do que no interior. E eu não o fiz. Porque eu acredito no SUS, eu acho que as regras têm que ser cumpridas. Muitas pessoas do interior fizeram isso. Vocês viram, até saíram algumas reportagens, por volta de 10% das pessoas do interior cadastraram os idosos em algum endereço de São Paulo. 10% das vacinas que foram dadas na cidade de São Paulo foi para idosos que, na verdade, moram no interior e cadastraram lá. Então, teria outra situação que eu poderia ter recorrido a essa situação para que meus pais tomassem a vacina antecipadamente. Não, eles são daqui, moram no sítio. Como eu acredito no SUS e eu acredito em algumas administrações públicas, eles ficaram para tomar aqui. O meu pai tomou no sábado, cadastrado aos 72 anos. A minha mãe foi lá no domingo, ficou na fila e foi embora. E agora eu descobri que tem muitas pessoas que aconteceu a mesma situação e foram embora sem tomar. E se eu quisesse um privilégio para essas pessoas que disseram isso, vocês sabem da minha história, vocês conhecem a minha história de vida? Antes de nós criticarmos alguém, seria importante conhecer a história de vida da pessoa, né? Sabe onde eu me formei? Sabe o que eu fiz em toda a minha vida médica? Não sabe. A senhora que criticou sabia que eu fui voluntário da vacinação? Eu fui voluntário da pesquisa? Enquanto muitas pessoas no planeta
E aqui no Brasil, negacionistas diziam que a vacina ia fazer mal, que a vacina iria transformar em jacaré, que a vacina iria causar anomalias. Eu fui voluntário lá para poder tomar a vacina. E era uma fase de teste. Ou seja, naquele momento, realmente a vacina poderia dar alguma reação. É evidente, não esses absurdos que falaram, mas alguma reação poderia ter. Poderia dar uma síndrome neurológica, por exemplo. Muitas pessoas disseram, nossa, Wagner, você é maluco, você vai ser voluntário, você não sabe, é uma vacina nova, com vírus, com DNA e RNA recombinante, você vai ser voluntário? Sim, vou. E não é porque eu sou melhor que os outros, é porque eu sou da área da saúde, porque eu acredito na ciência e porque nós precisamos vencer a pandemia. Todos precisam se unir. Então eu fui sim ser voluntário. E fui voluntário. E eu não sabia se eu ia tomar a vacina ou se eu ia tomar o placebo. Que no caso da pesquisa específica, era a vacina ACWY. E depois nós descobrimos agora no início do ano que realmente eu havia tomado em junho, está aqui a carteirinha. Olha, 25/6. 25/6 de 2020. Eu tomei a meningite ACWY. Tanto que eu evoluí em setembro eu tive um quadro de Covid. Quem me segue no Instagram, eu não tenho muitas redes sociais. Eu demoro para postar, inclusive. Facebook eu tenho um aberto, mas nunca posto nada. Quem me conhece é mais o Instagram, que tem algo, né, sobre a minha história, que eu tenho uma história com meu filho, que eu sou pai solteiro, enfim. E as pessoas sabem que eu fui voluntário, quem me segue, e inclusive que eu fiquei internado no mês de setembro, que eu tive Covid, que eu evoluí para um quadro grave, que eu fiquei internado 9 dias, 3 dias na semi-intensiva, evoluí para uma pneumonia por volta de 50% dos pulmões. Eu fui praticamente carregado para o hospital, eu estava trabalhando, comecei a passar mal numa unidade, num posto de saúde do SUS, lá em São Paulo. Fui levado para o hospital e cheguei de cadeira de rodas no hospital com tanta falta de ar. Então, e por esse motivo, é uma doença muito grave que evolui muito rápido. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei drogas. E a única comorbidade que eu tenho sobrepeso. Nada mais. E 42 anos de idade. E eu não peguei a cepa nova, mutante. Porque em setembro ela ainda não estava, essa cepa P1 de Manaus. Por isso que eu estou dizendo, agora está muito mais grave. Agora, a pessoa que acha, que criticou, acha que eu quero ter privilégio, ela sabe que eu fui voluntário? Ela sabe que eu abri mão da minha vacina? Sabe quando eu tomei a vacina? A vacina contra o Covid? Eu sou profissional de saúde, eu trabalho na linha de frente. Eu entubo o paciente quase todo dia, quando a gente está de plantão. É um estresse, é um sofrimento. Eu tenho 20 anos de profissão, eu me formei em 2003 na Unicamp, em Campinas, que vocês aqui do interior conhecem bem. E daí eu fui 2 anos e meio voluntário para a aeronáutica em Manaus, como voluntário. Fui para a reserva como tenente, fiz algumas especialidades em São Paulo e trabalho nesse último ano na linha de frente. Eu tenho 18 anos de profissão. Nesses últimos 12 meses, ou menos que 12 meses, eu vi mais pessoas morrerem, e mais pessoas graves, mais pessoas com as quais eu me identifiquei, eu sofri junto, e eu tive que falar para familiar, num dia que o paciente estava evoluindo bem, e no outro que ele tinha evoluído mal e tinha sido entubado, e 2 dias depois que ele tinha ido a óbito. Eu vi mais pessoas assim graves, nesses últimos 12 meses, do que nos meus outros 17 anos de profissão. E isso não sou só eu, isso não é exclusividade minha, não. Eu vi colegas morrerem semanalmente, e ainda vejo muitos colegas. Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, motoristas de ambulância, pessoal da limpeza do hospital, pessoal da recepção. A senhora que trabalhava comigo, que trabalhou anos comigo, faleceu. Trabalhou 18 anos. Desculpa. Então, eu não quis tomar a vacina. Eu poderia ter tomado ela em janeiro. Eu não quis.
Eu tinha tido Covid, eu estava com uma dosagem de anticorpos alta, e eu optei por não tomar a vacina. Eu optei por aguardar a vacina do estudo, porque a vacina do estudo que eu tomei no dia 26 de fevereiro, eu poderia ter tomado dia 15 de janeiro a vacina. Já estava disponível para os profissionais da linha de frente. Eu decidi tomar no dia 20, eu decidi tomar quando me chamassem no estudo, que foi no dia 26 de fevereiro. Porque essa vacina que eu tomei, ela não saiu das vacinas da grade do PNI, do Programa Nacional de Imunização. E não fui só eu, não estou dizendo que eu sou melhor que os outros, eu tive muitos colegas que optaram por não tomar a vacina, profissionais da saúde, mesmo podendo pegar uma cepa resistente, que mesmo com anticorpos a gente pode pegar. Eu optei por aguardar, e outros colegas também. Sabe para quê? Para que sobrasse dose de vacina para outras pessoas, para os idosos. Para os idosos que nós atendemos, e agora para os jovens também que nós atendemos, que nós temos que dar essa notícia diariamente para a família. Vocês não sabem o que significa, muitos sabem, muitos que vão assistir sabem o que significa. O que eu vou dizer, você sair do seu plantão às 19 horas e chegar na sua casa e você ficar perguntando para os seus colegas que estão no plantão: e aí, como que está a dona Joana? E aí, como que está o seu Antônio? E aí, como que está a dona Maria? E daí no seu próximo plantão, depois de 4 dias, você chega no seu local de trabalho e aquele paciente foi entubado, ou foi a óbito, ou foi transferido para uma UTI. Isso é a nossa vida. Há 1 ano. Minha e dos profissionais, todos os outros profissionais da saúde, profissional de limpeza, profissional da segurança, da recepção. É isso. Agora nós temos que ter essa função. Para quem acha que eu quis aparecer ontem, eu mostro hoje que eu estava certo. Que se eu não tivesse feito, e em relação a eu ter me apresentado e falado que o prefeito me conhece, sabe a situação, e a secretária da saúde já sabia da situação, como eu comecei no início do vídeo, é porque eu já havia conversado com eles, com a Secretaria da Saúde, não com o prefeito, com a Secretaria da Saúde. Eu já havia conversado. Há 2 dias já eu estava conversando. Inclusive, todas as vezes que eu vou falar sobre algo sério assim, eu gravo e eu informo a pessoa com a qual eu estou falando que está sendo gravado. E a Secretaria da Saúde sabe que foi gravado. Porque está gravado no vídeo eu comentando: olha, inclusive, senhora fulana, está sendo gravada essa conversa. E sabe o que me foi dito? Isso está gravado, estará no processo. E no Ministério Público. Sabe o que me foi dito na mensagem? Que realmente, que as doses vinham, uma quantidade de doses para cada idoso, e que eles iam deixar de fazer da maneira como eles estavam fazendo, de deixar metade dos idosos de idades anteriores sem vacinar, ou 1/3 ou 1/4, e iam começar a fazer o que eu sugeri, que é retomar os idosos que não haviam tomado a vacina ontem, nos outros dias, retomasse ontem primeiro esses idosos e depois começasse a vacinar os de 69 anos. É óbvio que os idosos de 69 anos iriam entender. Inclusive, com certeza aconteceu de casais aqui em Serquilho, em que um tem 69 anos e foi vacinado, e a esposa ou o marido de 72 está aguardando a vacina. E isso não é normal. Não precisa ser da área da saúde, não precisa entender como funciona para perceber que tem algo errado aí. Alguém está errado administrativamente. E se ontem a Secretaria da Saúde me disse que é possível, sim, você fazer do modo como eu disse, porque existe a autonomia dos municípios, por que Serquilho não fez? Por que deixou chegar nessa situação? Agora, eu fui voluntário para a vacina. Eu abri mão da minha vacina para um idoso tomar, eu e outros colegas.
E quando chega a vez da minha mãe tomar a vacina, eu que trabalho com pacientes graves, que vejo os pacientes morrerem, eu levo a minha mãe para tomar a vacina, sem privilégio nenhum, seguindo estritamente a regra sanitária do país. A minha mãe é humilhada 2 dias e sai de lá sem tomar a vacina. Isso é inaceitável. E eu estava certo. Para você que acha que eu queria aparecer e que eu fiz escândalo, para mim o escândalo é o que está acontecendo e que o Ministério Público vai investigar. Isso é um escândalo. Isso, no mínimo, é uma questão administrativa que tem que ser resolvida com as sugestões que eu dei. No mínimo. É o básico. Isso é óbvio. Então é isso. É o mínimo. Então é isso. Ela não tomou a vacina. E caso ela tivesse tomado a vacina, vocês todos saberiam. Porque outra situação, eu não aceito que apenas ela tome a vacina e os outros não tomem. Ontem ela poderia ter tomado a vacina, sim, mas todos saberiam. Porque com a prerrogativa e com a situação dela eventualmente tivesse tomado a vacina ontem, todos vocês poderiam exigir o mesmo. Aliás, vocês podem exigir o mesmo. Mas seria menos difícil de todos exigirem e todos saberiam. Então ela não tomou a vacina. Ainda não há previsão dela tomar a vacina. E para meu maior susto é que existem pessoas mais idosas que ela que ainda estão esperando. Então, todo mundo precisa se unir. Todos precisamos nos unir. Não podemos deixar que façam, que nós precisamos exigir nesse momento. Não pode haver erros administrativos nesse momento. É a vida de pessoas que estão em risco, sob risco. Entendam. Pessoas podem morrer por causa desse erro administrativo. Isso pode significar a morte da minha mãe ou de outras pessoas.